No programa de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre jornalismo, rádio e sobre a vida dele também, né, Paulo? Dele? Dele quem? Boa noite. Estamos no comecinho de dezembro, né? Fim de ano chegando, e a gente já nesse clima natalino. Mas comunicação, jornalismo, imprensa. Hoje nós temos um convidado ilustre, né? Alguém que a gente nutre já uma admiração, um amigo nosso aqui da profissão. Mas enfim, é quem? Eu já vi muito na TV, eu gostava de almoçar e vendo, sempre vendo. Eu só sei que ele é amigo do povo, viu? Agora... É Dilson Oliveira. Seja bem-vindo, uma honra, um prazer tê-lo aqui conosco em mais uma edição, né? Mais um episódio desse OpinaCast. E você não deixe de deixar o seu like, seu comentário, de compartilhar, né, de chamar aí outras pessoas que possam também estar assistindo esse programa que já está prometendo. Beleza, grande abraço, meu querido Paulo Nailson, um abraço para você, Patrick Lucas, e um abraço para você que está nos acompanhando aí no dia de hoje. Já aproveitar, né, esse clima natalino que a gente já está vivenciando, para desejar um Feliz Natal para todo mundo e um ano novo repleto de muita coisa boa para todos, é o que a gente espera. E vamos lá bater um papo, falar aqui, estou à disposição de vocês para o que eu puder e souber responder. Estarei aqui sempre às ordens e interagir com vocês aqui também. Aliás, estou até com saudade, né, disso aqui, que tem... De comunicação, de comunicação, rádio, terminou. Eu estou fora do ar desde o dia... 13 de maio. 13 de maio foi quando eu me desliguei lá da minha ex-empresa, da TV Jornal, da Rádio Jornal. E de lá para cá a gente se dedicou aí um pouco à campanha, né, que a gente participou recentemente. Estava até com saudade de poder comunicar com a rapaziada de casa, com os amigos, os internautas, os telespectadores, os ouvintes, de uma forma em geral. Vamos lá, estou à disposição. Eu queria saber qual foi o seu primeiro contato com a rádio, o jornalismo, como é que foi o seu primeiro contato? Rapaz, essa história é muito longa e é uma história de um sonho que eu sempre tive de um dia trabalhar numa emissora de rádio. Era meu sonho desde menino, desde adolescente. Para você ter uma ideia, na época que eu era adolescente, a minha mãe, ela tinha um motorrádio daqueles desse tamanho assim, grandão, que a gente conseguia sintonizar aquelas rádios lá de distante. Eu me lembro feito hoje que eu virava à noite ouvindo a Rádio Sociedade da Bahia, a Rádio Globo do Rio de Janeiro. E eu, menino, né, de noite eu esperava que minha mãe dormisse para eu ir lá roubar o rádio dela, que ela não deixava ficar usando, para não gastar as pilhas. E aí eu conseguia, quando ela dormia, eu pegava o radinho e ficava na cama ouvindo aqueles locutores lá de distante mesmo. Isso criança? Criança ainda. Rapaz, é impressionante. Criança. Eu fiz desculpa, Petro, eu fiz essa interrupção, porque você vê, parece que a gente que tem uma certa inclinação, vocação para o rádio, traz essas referências na vida da gente, né? Você falou Rádio Sociedade, eu lembrei, Rádio Sociedade, aí... Sociedade, Salvador, Bahia. E isso grande marca Ritinha. mesmo. Mas... E naquele tempo, a gente, menino lá em Altinho, aí a gente tinha esse vício, né? Então você é natural de Altinho? Não, na verdade, Nailson, a minha vida é uma complicação, porque eu sou, vê bem. Então descomplica. Eu sou natural, nascido mesmo em Feira de Santana, na Bahia. Aí morei um tempo em Sergipe, mas desde pequenininho vim embora para Altinho. Praticamente minha infância toda, minha adolescência, eu vivi em Altinho e depois dos meus 18 anos, aí vim embora para Caruaru. Da Bahia para Pernambuco. E de 18 anos para cá é que eu vim embora para Caruaru e estou aqui até hoje, bebi da água daqui e daqui não quero sair nunca mais. Isso é uma terra maravilhosa que eu amo de coração, igualmente amo minha Altinho. E para você ter ideia, por exemplo, Feira de Santana, eu não me lembro de nada. Eu só sei que é na Bahia. Eu tenho família lá, um abraço aos primos de lá, tio. Eu tenho tia também, tenho primos lá em Feira, mas nunca fui, nunca voltei, sempre por aqui. E pequenininho, né, a gente alimentava esse sonho de trabalhar numa rádio e fomos alimentando isso para passo a passo. Quando tínhamos, acho que 15, 16 anos, foi que a gente teve o primeiro contato com o microfone. E aí, lá vem outra história, que a gente começou, por exemplo, em carro de som.
que é uma grande escola para quem quer fazer rádio, quem quer exatamente entrar nesse ramo, que é fantástico. Então eu comecei em carro de som, depois, aliás, primeiro veio, na verdade, serviço de som. Antigamente toda cidadezinha do interior... Chamada divulgadora? Divulgadora, exato. Antigamente toda cidade tinha uma divulgadora, né? E lá em Altinho tínhamos duas, que era uma briga danada dos dois clubes da cidade, o Ipiranga e o Altinense. Aí um diretor do Ipiranga me convidou e eu comecei exatamente como operador de áudio da divulgadora do Ipiranga. Tinha o locutor e eu era o operador de áudio. Certa vez o locutor faltou, o diretor disse, vai tu mesmo, não tem outro, vai tu. E ali eu comecei dando meus primeiros passos, depois virei discotecário, DJ de uma discoteca do mesmo clube. Aí em seguida passei para o outro clube, teve uma mudança, a gente foi para um outro clube, o concorrente, e lá eu tive os primeiros contatos com a figura do rádio que faz sucesso até hoje, que não deixou de ser também meu professor, meu amigo Paulo Sobral. Lá em 1985, 84, 82, por aí afora. E aí a gente começou fazendo isso. Depois veio o carro de som, e aí vieram também campanhas políticas que a gente, como locutor, começou a apresentar naquela região, né, e toda política era aproveitada, alguém contratava a gente ia lá apresentar os comícios, depois veio a questão do guia eleitoral, que a gente começou gravando também, e foi assim que a gente começou, até determinada vez, eu estava num carro de som, lá em Altinho, fazendo a narração de um jogo, não a narração do jogo, mas o comercial do jogo. Em Altinho a gente tinha uma tradição de todo domingo, existia o Altinense e o Ipiranga com a parte esportiva, que era uma rivalidade imensa dos dois clubes na parte de futebol. Por exemplo, o Ipiranga convidava, por exemplo, a Associação Maguari de Bonito para jogar lá. Se chegasse lá e ganhasse do Ipiranga, aí o Altinense na semana seguinte trazia também, aquela rivalidade. E todo domingo a gente tinha a missão, eu, quando eu estava num clube, Paulo Sobral, quando estava no outro, de fazer uma embaixada pela cidade. Quando o ônibus do time chegava, a gente colocava o ônibus, fazia uma carreata pelas ruas da cidade, anunciando que o time tinha chegado e que a tarde prometia de futebol, tal. E eu estava nesse dia fazendo lá isso aí de um jogo que o Central foi fazer lá com o Altinense. E a Rádio Difusora de Caruaru foi transmitir esse jogo lá. E lá teve um diretor que estava lá acompanhando também, tinha ido. Foi o primeiro contato. Foi o primeiro contato com o rádio mesmo profissional. E aí o diretor, meu amigo, você conhece também, Arijaldo Carvalho, me viu fazendo essa narração e botou na cabeça que eu levava jeito para aquele negócio. E aí, de repente, chegou lá, me chamou, você tem interesse em trabalhar na rádio? Eu digo, é o que eu mais quero na minha vida. Se então apareça lá na Rádio Difusora, que eu tenho uma vaga lá e você pode se encaixar lá. Na época ele estava gerenciando aqui. Gerenciando aqui a Rádio Difusora, que na época aqui na Avenida Agamenon Magalhães, não tinha o shopping, não tinha nada, era só a rádio mesmo ali. E no dia seguinte eu saí de Altinho feliz da vida, que vinha para cá para trabalhar na rádio, não sabia em que função ainda, mas vim e deu certo. E aí na rádio não só foi locução, porque não tinha vaga primeiro para locutor, aí eu tive Era controlista. Era controlista, exatamente. Controlista, e comecei por ali, depois fui discotecário, depois de tudo no rádio eu já fiz. Lidava com as famosas catucheiras. Catucheira, né? Quando enganchava dava um trabalho danado. No meu tempo, o camarada tinha que ser operador dos bons, viu? Era de fato um maestro, né? Exatamente. Era botar disco, agulha no disco, para rodar, segurar, voltava, soltar, né? Voltava, botava no ponto para soltar a música. E o interessante no rádio naquele tempo era quando tinha a participação do ouvinte, né? Que eu, enquanto... A chave para... Exato. E eu, enquanto ouvinte, na época, sonhando em trabalhar na rádio, eu ficava imaginando, mas como danado é que esse pessoal faz isso, que o ouvinte liga, participa de um programa musical, pede a música na mesma hora. E entra exatamente naquele momento. Só que ali era o seguinte, a gente escutava o ouvinte antes, fora do ar, né? Qual é a música que você quer? O camarada dizia,
A gente Deixa procurava aguardar. lá na discoteca, que naquele tempo não tinha computador, não tinha nada disso. Era totalmente diferente, né? E aí deixava a música no ponto lá. Agora, quando o danado do E ouvinte, o ouvinte no ar, aguardando, se não caísse. aguardava se não caísse. Agora, o danado era quando ele, ao vivo, no ar, pedia outra música que não era aquela. Aí era pau, meu amigo. Mas foi assim que começou tudo. E aí vim aqui para a Rádio Difusora, passei um ano como discotecário, era controlista, plantão esportivo, escuta de plantão esportivo, depois trabalhei como um repórter policial, depois comecei apresentando os programas musicais propriamente dito, pela manhã, à tarde, substituindo meu amigo Antônio Carlos, que foi outro camarada que me deu uma força danada no meu começo, tá entendendo? Passei um ano aqui, com um ano certinho que eu estava por aqui, o mesmo diretor, meu amigo Arijaldo Carvalho, me disse, eu tenho uma proposta boa para você. Eu digo, diga o que é. Ele disse, você vai inaugurar uma rádio em Gravatá, a saudosa rádio Vale do Ipujuca, que hoje é Rádio Canção Nova. E aí eu disse, rapaz, eu não vou não. Naquela época eu já estava de carteira assinada, já estava garantido aqui, estabelecido aqui onde eu estava. E ele disse, não tem problema, você faz o seguinte, a rádio vai ser inaugurada agora em setembro. Você tira férias daqui, você vai de férias para lá, passa 30 dias. Se der certo, você volta, pede demissão e está empregado lá. E se você não quiser ficar, você volta e seu lugar está garantido aqui. E assim eu fiz, fui embora, terminei. Interessante esse olhar dele, né? Quer dizer, na realidade ele via em você um potencial para que a emissora impulsionasse nos primeiros dias de funcionamento. Exatamente. E foi justamente isso que aconteceu. Aí daqui fui eu me lembro, foi Euclides Farias, foi na época Pereira Filho também, foi alguns... Ele preparou, né, um cast muito bom para mandar para lá, e a rádio foi sucesso lá, inauguramos a rádio, foi sucesso absoluto, fazíamos um rádio diferente do que a cidade tinha, que na época só tinha uma rádio lá, a Gravatá FM, fechada, ninguém tinha acesso. Aí a gente abriu os estúdios, abrimos os programas para que as pessoas pudessem ir lá, participar, ver como era que funcionava tudo. Foi aquele sucesso. E com 30 dias eu vim embora, pedi demissão daqui, voltei para lá e nessa história toda passei 6 anos por lá. Depois de 6 anos a rádio, 4 anos por lá. E nesses 4 anos a rádio terminou sendo vendida para a Igreja Católica, né, que transformou a Vale do Ipujuca em rádio Canção Nova, que existe até hoje por lá. E aí ainda tive uma passagem rápida na Rádio Gravatá FM, depois voltei para a Rádio Difusora, passei aí uma porrada de tempo também, depois recebi um convite, fui para a Rádio Liberdade, passei 12 anos na Rádio Liberdade, e aí depois desses 12 anos, tive uns desentendimentos, pedi demissão da Rádio Liberdade num auge danado que a emissora sempre teve. Ficou todo mundo na dúvida por que eu estava pedindo demissão, mas pedi demissão, saí, fui para... Com pouco tempo depois apareceu uma proposta para trabalhar na rádio, na antiga Mandacaru FM, que hoje é a CBN aqui, né? E dali surgiu a proposta também da televisão, quando a gente foi embora, e passamos 16 anos lá na TV, e estamos aí para contar a história. Que no caso foi TV Jornal. Na época era TVI. Sim, eu ainda peguei... Não era nem Tropical, era TVI mesmo. Não. Ou talvez estivesse nessa transição, Não, né? Tropical, na verdade, era a TV Pernambuco, né? Então, não é a mesma, não? Não, TV Pernambuco era a antiga TV Tropical. TV Pernambuco era que fica em frente ao prédio da TV Asa Branca. É a Sim, que retransmite. Exatamente. Acho que foi TV Tribuna e outras que veio para essa que você está falando. Não, na época, quando eu entrei, era TVI. Sim, aí retransmitia O qual? SBT, Nacional. O SBT mesmo? Já era o SBT, exatamente. O SBT. Aí com pouco tempo houve a transição. Foi quando o grupo JCPM comprou a empresa e aí transformou em TV Jornal. Mas eu ainda peguei, ainda cheguei, ainda tenho em casa algumas relíquias dos primeiros programas que a gente fez ainda com o nome de TVI. E aí depois disso, passamos 16 anos por lá, graças a Deus deu certo. E o melhor disso é ter o reconhecimento que a gente tem nas ruas onde a gente passa. Foi uma saída mais fácil, comparando com a outra que você disse que esquentou cabeça, que foi uma decisão mais fácil de tomar, essa da... Paulo, vê bem, não é uma decisão fácil quando você toma uma decisão do que você faz, o que você gosta, né? E eu tomei essa decisão
para ir arriscar em um mundo que eu não conhecia absolutamente nada. Embora que de algum modo você já vivesse nele, né? Que era a defesa da política pública para chegar na comunidade. Mas eu vivia de um lado, né? Eu passei a vivenciar ele por dentro. E aí eu confesso a você que eu não tinha noção de que era da maneira que fui. Da maneira que fui tratado também. E isso sim me surpreendeu. Eu sabia que eu não ia estar entrando numa igreja católica só de santinhos. Eu sabia que era um mundo um tanto quanto complicado, mas não imaginava que era tanto. E aí a decisão que a gente tomou, em meio a programa que a gente liderava a audiência na região inteira, o reconhecimento do povo, né? Onde a gente chegava, era uma festa, o carinho das pessoas. Tudo isso. Só tem noção quem realmente presenciava. Os inúmeros pedidos que me fizeram para não sair, para não deixar, porque todo mundo gostava de mim e gosta ainda, que eu tenho certeza disso. Então não foi uma decisão fácil, mas uma decisão que eu botei na cabeça de... Talvez necessária para o momento. Né? Para o momento, mas não tenho dúvidas que eu estava vivendo o meu melhor momento da minha carreira profissional e joguei tudo pro alto, né, nessa empreitada que eu estive enfrentando aí até bem recentemente. Não deu certo, mas estamos aí de consciência tranquila que demos o nosso melhor, como sempre fizemos no rádio, na TV, acima de tudo, de respeito, de amizade, de lealdade com as pessoas, de consideração. Eu sempre fui essa pessoa, nunca vou mudar e nem a política também vai me mudar, porque é meu jeito de ser, de um cara humilde, de um cara simples, que não sei estar trabalhando para puxar o tapete de ninguém para crescer na vida, não sei fazer isso e nem quero fazer também. Por aí. Nem puxar tapete, nem puxar saco, né? Também não. É outra coisa que também não dá para mim. Uma coisa que eu queria saber, na TV, foi o primeiro programa que você fez que deu certo? Como foi a questão de surgir até você chegar no Povo na TV? Como é que foi o passo a passo? Lucas, é interessante essa história também, sabe? Porque eu nunca me vi na minha vida trabalhando na televisão. Quando eu recebi o convite, na verdade, naquela época, tinha tido um problema que aconteceu com o meu antecessor, no caso que era o Luiz Alberto, que todo mundo já sabe, de saudosa memória, né? E o programa foi retirado do ar durante um período. Acho que passaram 3 meses, 4 meses que o programa ficou fora do ar. E aí, de repente, a TV queria restabelecer o programa. E começou fazendo pilotos com vários apresentadores aqui de Caruaru. Vários fizeram um programa piloto para exatamente saber quem seria aquele escolhido, o perfil, né? que melhor se adequasse com o perfil do programa. Eu, como já vinha do rádio, de programas de comunidade, em defesa do povo, aquela coisa toda que eu sempre fiz isso, eu tive uma certa facilidade. Mas aí a dificuldade foi do pessoal me encontrar, para mim fazer também esse piloto e ver se eu me encaixava por ali. Foi um período que eu tinha deixado o rádio, passei uns 30 dias descansando, desliguei telefone, ninguém tinha contato comigo. E aí quando eu já voltei para trabalhar na rádio Mandacaru FM. Foi quando o pessoal descobriu onde era que eu estava, e aí vamos lá. Só que eu tinha acabado de fechar um contrato com o dono da rádio. E aí eu fui correto com ele, e ele muito mais correto comigo. Meu amigo Paulo Freire, a quem eu abraço, e digo que Paulo é um dos responsáveis diretos pela minha ida para a televisão. Por quê? Porque como eu tinha entrado há pouco tempo na Rádio Mandacaru, que era a rádio que ele era um dos donos, eu tinha o compromisso de honrar o que eu tinha acertado com ele. E aí, quando me fizeram o convite para que eu pudesse ir gravar o programa, foi até um convite feito pelo meu amigo Mário Flávio, foi quem me convidou. Eu digo, Mário, eu nunca trabalhei em televisão, eu não sei nem para onde danado vai isso, que danado é que vocês querem comigo? Ah, pai, venha cá, a gente conversa aqui, eu lhe explico como é, e não sei o que. Sabe, eu não vou não. E vai, não vai, e até que me convenceram que eu fosse. E chegou lá na TV, ainda era naquele prédio ali próximo, terminal rodoviário. Quando eu cheguei lá, me explicaram o que era que queriam, como era que funcionava. Eu nunca tinha visto um teleprompter na minha vida. E o camarada disse, não, isso aqui você vai lendo. É fácil, é só... Eu digo, é para ler só isso aqui? Isso aí é tipo de letra, se for isso. Eu sempre tive uma facilidade de improvisação pelo fato do rádio e de tudo mais. Eu disse, não, mas tem umas coisas que você pode dizer de cabeça, pode improvisar e tudo mais. Eu fui e fiz o programa.
Quando eu fiz o programa, o piloto, eu me lembro feito hoje, quem estava gravando comigo era meu amigo Márcio Villanova, que é cinegrafista. Meu amigo Márcio Villanova, o grande guerreiro. E quando terminou o programa, quando terminou a gravação, o Márcio veio, me deu um abraço. Aí disse, guerreiro, com aquela voz dele, guerreiro, quem vai ficar é você, rapaz. Eu digo, eu? Por que você está dizendo isso? Não, porque eu gravei com todo mundo aqui. Você foi o melhor que teve, cara. Eu digo, conversando, Márcio, deixa de tua onda. Eu mesmo não acreditava que eu seria o escolhido, né? E aí fui embora com aquele negócio na cabeça. Será que vai ser eu o escolhido, meu Deus? Com pouco tempo depois, aí Mário Flávio e na época Augusto Neto me convidam para voltar lá na emissora, que de fato eu tinha sido escolhido. E eu era que deveria ficar no local, tinha que ir lá somente para acertar a questão contratual, essa coisa toda, e foi assim que a gente foi. No começo do programa, eu acho que a gente ainda fez uns 15 a 20 dias o programa gravado, porque eu não tinha tanta segurança ainda. Agora era aquele problema, às vezes programa gravado é muito complicado, você tem que gravar, depois vai para a edição, é uma mão de obra da gota, tá entendendo? E aí a gente fez ainda uns 20 dias gravado. Quando cheguei determinada vez lá, a direção me chamou e disse, olha, te vira, porque a partir de hoje é ao vivo. Eu digo, meu Deus do céu. Aí tremi nas bases, mas fui lá, dei conta do recado, tive que ir, graças a Deus. Depois, hoje eu digo a você, eu prefiro o programa ao vivo do que gravado. Gravado dá muito trabalho, nunca sai como a gente quer. E parece, eu não sei com vocês se é assim, quando a gente diz assim, vamos gravar, o camarada dando-se a errar, tem que voltar, começar tudo de novo. Eu prefiro 10 mil vezes ao vivo do que gravado. E foi assim que começou tudo, e nessa brincadeira a gente passou 16 anos lá, liderando a audiência, defendendo o povo, lutando pelos ideais do povo, e graças a Deus o resultado disso é a repercussão que a gente teve e o nosso nome que está sempre muito bem visto aí pela população, graças a Deus. Ok. Veja bem, a gente conheceu um pouquinho a história do Suedilson Pedro de Oliveira, acho que é o seu nome? É Suedilson Pedro de Oliveira. Suedilson, fui cavar para descobrir lá atrás como São era. São poucos que têm esses nomes, né? Eu só conheço 4. Desses. E por incrível que pareça, os 4 são lá de Altinho. E esse Pedro é alguma coisa de avô, de pai? Não, Pedro é porque eu sou do dia de São Pedro, dia 29 de junho. Aí Pedro é por conta do santo do dia. Puxando a memória, a gente conseguiu descobrir a sua infância, né, o começo lá em Altinho, que inclusive tem até a história do Jornal Juvenil, que como ele perguntou sobre o rádio, você pulou um pouquinho essa etapa, mas para ser mais objetivo, mas teve também esse período que você fez uma espécie de informativo, né? Exatamente. Lá em Altinho a gente, quer dizer, essa questão do jornalismo, ela vem nas veias desde... É vocação, né? É vocação, exatamente. Lá atrás, antes inclusive de microfone, a gente, com um grupo de amigos, a gente conseguiu criar um jornal lá. Feito um jornal estudantil. Lá na época tinha um jornal que até hoje existe, o jornal Mister, né, do meu amigo José Carlos. E na época a gente inventou de criar um jornal juvenil. Por que juvenil? Porque era feito por adolescentes, jovens que estavam ainda na escola. E aí a gente começou a fazer, exatamente, era um semanário, era um quinzenário, não me lembro bem agora. A gente redigia, aí eu tinha uma função de redigir, tinha outro amigo que tinha a obrigação de fazer os desenhos, e inclusive naquela época é interessante, Paulo, você lembra disso, você acho que é da minha idade mais ou menos. A gente fazia isso, rapaz, naquelas folhas de estêncil, para rodar no mimeógrafo, sim, tá ligado? Sim. Aí toda a edição você tinha que fazer lá a arte, desenhar os comerciais, fazer manchete, era uma remoeta daquelas. Mas a gente com muito esforço conseguia fazer isso e conseguiu até aparecer bem na cidade, divulgando as coisas da cidade, as festas da cidade, até depois enveredar para o lado do microfone, e foi assim que a gente foi embora, porque depois, quando a gente foi tomando uma certa idade, cada um teve que seguir seu rumo. Eu me lembro que eram 5 amigos, eu e mais 4. Aí eu vim embora para Caruaru, um outro foi embora para o Recife, meu amigo Fernando, trabalhar no Diário de Pernambuco. Tinha Agnello, que é um grande design, hoje está aqui em Caruaru. Agnello era dessa época com a gente lá em Altinho.
Tinha Almir, que hoje está em São Paulo, não perdi o contato com ele, não sei o que é que ele está fazendo. E tinha outros, tinha mais alguns, mais um ou dois, que todo mundo teve que seguir a vida e por isso que o jornal não vingou, porque não dava para viver daquilo. E aí cada um procurou seu caminho. Foi quando eu enveredei para o lado do microfone também. Em relação aos pais, você sempre se sentiu apoiado por eles? Pai e mãe sempre lhe deram força nesse sentido? Sim, meus pais sempre tiveram muito orgulho de mim. Meu pai, eu já não tenho mais ele comigo, né? Tem uns 3 ou 4 anos que ele se foi, mas ele tinha muito orgulho de mim. Minha mãe também se orgulha muito de mim. Minha mãe só é meio medrosa, sabe? Às vezes quando eu estava na televisão ou no próprio rádio mesmo, metendo pau no que anda de errado por aí, ela ficava meio que receosa. Ainda hoje fica, mas graças a Deus nunca me aconteceu nada e Deus há de me proteger, de não deixar acontecer nada de mal e que a gente possa continuar aí nessa caminhada, seguindo nessa luta, defendendo o povo, lutando pelo povo e ajudando o povo na medida dos possíveis. Segure um pouquinho, que eu sei que você tem pergunta para fazer na sua área de comunicação e eu quero virar essa página da família. E Priscila, onde é que chega na sua vida? Onde é que você descobriu aí essa personalidade? Priscila é minha esposa e, por incrível que pareça, se descobriu rede social. Se conhecemos pela rede social, depois nos encontramos num evento aqui na cidade e até hoje está comigo, graças a Deus. Ainda bem que compreende, entende e tem um pouco de paciência também. E eu também tenho um bocado disso, viu? Porque senão não vai para frente não. O amor, se não tiver todos esses fatores, se ficar só naquele romantismo, né, platônico. Exatamente. Não vai. Mas aí constituiu família, tem filhos? Eu tenho 4 filhos, tenho 3 do meu primeiro relacionamento. E daí já vem neto? Já tem 3 netinhos. A família vai crescendo, véio, não para não. Não acredito. Ele vem dizer que tem minha idade, eu pensei que você era bem mais novo, rapaz, não aparenta. Não, muita gente me coloca. Interessante que eu volto em Altinho hoje. Quando eu chego em Altinho, tem muitos amigos meus do meu tempo que olham para mim e dizem: rapaz, vem cá, tu não fica velho, não, é? Ficar velho pra quê? Tem que se conservar, véio, tem que se cuidar. Tá saudável, graças a Deus. Eu cheguei nos 5.3. Já tenho meus 3 netinhos, meus filhos todos criados, todos no meio de comunicação, que é os meninos. Que é o Michel, Vinícius, Pedro e Ricardo, né, que estão aí seguindo os caminhos, estão no meio da comunicação, inclusive nessa parte de rede social, essas coisas que eles trabalham mais esse lado aí, com agência de publicidade também. Queriam ser jornalistas. Os 2 ainda me vieram para mim, eu quero fazer jornalismo. Eu digo, homem, vai estudar para ganhar dinheiro, tem mais futuro. E aí tirei da cabeça, mas não saiu do ramo, né? Porque terminaram correndo para a publicidade e estão até hoje, graças a Deus, está dando tudo certo ainda. E ainda tem tempo de tomar conta de Mariana também, que é a menina de Priscila. Matou minha charada. Que eu ia dizer que na minha família, a cada 4 homens que nascia, a quinta era uma mulher. Pronto. Aí depois nascia mais 4 homens. Tem uns casos assim na minha família. Eu ia dizer, não tem espaço para nascer mais um aí, não. Mas no caso já tem. Já tem. Muito já bem. Tem, a Mariana já está lá. E na questão do... Acho que uma das grandes coisas que fez você se destacar é a questão da opinião. Como foi? Como você construía? Como era você estar ao vivo, falar... Até que bater em certos pontos que ninguém bate. Como é isso? Lucas, eu sempre fui um cara de ter uma opinião muito forte sobre os mais variados assuntos. E eu carrego comigo uma coisa que o comunicador, seja ele de rádio, de TV, ele tem que ter sua opinião própria. Ele não tem que aceitar nada ou tudo que o seu entrevistado lhe diz. Eu sempre procurei por esse lado. Sempre questionar mais. Nunca me satisfazer com as respostas que eu recebia. Tá entendendo? E graças a Deus foi por aí que a gente conseguiu fazer com que o nosso nome ficasse mais forte aqui, por nunca alisar absolutamente ninguém. Se você me vê um dia, ou já me viu alguma vez, que já teve, é claro isso, eu fazer elogios a determinada figura A ou B, político ou não, pode ter certeza que aquele elogio é de coração.
nunca em troca de absolutamente nada. Tá entendendo? É uma coisa que eu acho que valeu a pena fazer. E sempre fui contundente nisso. E o fato de ser mais contundente ou mais áspero em alguma posição também não significa que você vai ter que ser agressivo ou desrespeitoso, né? Que eu acho que também... De jeito nenhum. Muitas pessoas terminam vendo por esse lado, de achar que um camarada está sendo agressivo, está sendo desrespeitoso. Nunca me considerei desse jeito, nunca. E olha que eu trabalhei 16 anos na televisão, no programa que eu tinha lá. Passaram por mim vários governos. Eu acho que eu peguei ainda aí uma boa parte do governo de Queiroz, boa parte, ou os 2 mandatos praticamente de Tony Gel, 2 mandatos praticamente também de Raquel, e sempre tive respeito com todos eles. Agora, nunca deixei de questionar, nunca deixei de opinar e nunca deixei de dizer o que eu achava que estava errado, porque era uma opinião minha. E eu espero que continuem respeitando, como sempre respeitaram, porque é assim que a gente vai fazer. Agora, infelizmente, eu vejo, sabe, Lucas, que o povo ele é muito esquecido. E, infelizmente, o povo também parece que não tem memória do que passou. Você vê, o camarada passa 4 anos sofrendo, né, muitas e muitas vezes dentro ali da lama ou dentro da poeira, ou com o esgoto correndo exatamente ao lado da casa dele o tempo todo. E tudo isso vai por água abaixo quando chega em 3 meses antes da eleição. Vira festa. Vira festa. Infelizmente, essa é a realidade. E a gente estava ali sempre... Eu coloquei na minha cabeça uma coisa, que eu estava ali com a missão de dar vez e voz ao povo. A empresa me pagava ali, e me pagava muito bem, modéstia à parte, para mim ficar ao lado do povo. E não ficar ao lado de político A, político B ou político C, né? Por isso que poucas vezes quem estava no governo ia ao nosso programa, porque sabia que lá ninguém ia alisar, ninguém ia passar a mão na cabeça de ninguém, ia muito pelo contrário, cobrar e cobrar. Eu tenho o costume de chegar aí período de eleição, como esse que a gente teve agora, ia ficar em casa assistindo o guia eleitoral, só para ver o que é que estão prometendo isso, e eu anotando lá, fulano prometeu isso aqui, tal, para depois, qualquer um deles que se eleger, a gente tem ali, não, foi prometido isso, a gente vai cobrar. E veja, eu fui testemunha, entre outros momentos, de um desses momentos seus. Não sei nem se você vai lembrar. Até porque quem lida com o público é um volume muito grande, né? Universo muito grande. Para a memória chegar. Mas, claro, a gente não vai revelar nem o programa e nem o nome. Mas você estava participando de uma bancada de jornalistas, né, de profissionais, tinham mais 2 ou 3, e justamente conversando com alguém, esse alguém estava sendo arguído, só que você era o que estava mais incomodando e que estava sendo mais duro, inclusive nesse sentido mesmo, mais áspero, né? Às vezes até agressivo. E eu em casa vibrando, né? Eu fiquei muito feliz, e na primeira oportunidade que eu tive de lhe encontrar pessoalmente, a gente se encontrou num evento ali no Marco Zero, na Igreja da Conceição. Eu lhe chamei, ele deu um abraço e disse, olha, eu lembro disso. Aquilo que, pronto, você lembrou da situação, né? Olha, tudo aquilo que você está pontuando, você estava correto, né? Você estava sendo sincero. Porque eu tinha essa informação, então eu sabia que aquilo era verdade, e aí me coloquei no lugar, né, justamente do povo, como você disse, né, do público. Então é isso. Eu acho que o bom profissional não é que necessariamente ele vai ter que estar criando briga, criando confusão. Alguns fazem isso para crescer profissionalmente, mas eu acho que também, do mesmo jeito que cresce rápido, cai rápido, né? Eu acho que quem tem uma profissão mais perene, que se estabelece de forma mais constante, né? Eu acho que é isso, é o equilíbrio. Ele, quando tem de elogiar, ele elogia, mas por um reconhecimento sincero. Quando tem de criticar, ele também vai criticar, ele vai bater, mas também sem precisar ser desrespeitoso. É por aí. Eu tenho dentro de mim também, sabe, Paulo Nailson e Lucas, é o seguinte, o profissional de imprensa, e eu fiz questão de, ao longo desses anos, me colocar exatamente nesse ponto. Eu estou ali, eu tenho que fazer ali, às vezes, do cidadão. Eu tenho que perguntar ali o que o cidadão... Era uma coisa que todo mundo me dizia quando eu saía do estúdio, quando eu estava na rua, quando eu participava de entrevistas, de sabatinas, principalmente no período político.
A quantidade de pessoas que me cumprimentavam dizendo exatamente isso. Você está ali, você fez a pergunta que eu gostaria de fazer. Então eu tenho que me sentir ali no lugar do cidadão que está em casa, no sofá dele, acompanhando, me dando audiência. Eu tenho que representar ele ali. Eu tenho que fazer, às vezes, do cidadão que está ali acompanhando o programa naquele momento. Muitas vezes, isso que você colocou, essa questão de agressividade. Eu nunca me senti, nunca me achei agressivo com absolutamente ninguém. Talvez é meu jeito de falar, meu jeito ranzinza de ser com muitas e muitas coisas, pode parecer isso, mas não é agressividade, é a maneira que eu falo. E aí muitas vezes o pessoal na própria TV, muitas e muitas vezes me chamava, rapaz, olha, a pergunta foi boa, a pergunta foi legal, é a maneira que tu fala, danado. Eu digo, é meu jeito, eu vou fazer como? Se o meu jeito é aquele ali. Primeiro que eu não tenho voz bonita, feito do meu amigo Paulo Magrini, que teve recentemente aqui. Eu não acho minha voz bonita, não me acho bonito no vídeo, nada. Eu tenho que ser o que eu sou e tenho que ali representar o povo que está em casa, quem está me dando audiência e tudo mais. Então é esse o jeito. Mas não tem de mim, não parte de mim agressividade com ninguém, desrespeito com ninguém, muito pelo contrário. Eu estou ali e acho que estou sendo pago para fazer e perguntar o que o cidadão comum que está em casa gostaria de perguntar e não tem essa oportunidade. Pergunta por aí. Agora. Quais foram as suas influências no jornalismo? Teve algum que você viu na TV? Ah, esse daí eu gosto muito. No início da carreira? Não, eu confesso a você que eu sempre tentei emplacar o meu estilo próprio e baseado com o que eu aprendi no rádio, tá entendendo? Agora, tem grandes nomes da televisão brasileira que eu sou fã, gosto demais, tive o prazer de conhecê-lo, inclusive aqui uma vez, Roberto Cabrini. Quem é que não é fã de um cara daquele? Grande jornalista, investigativo e tudo mais. E tem muita gente boa na TV, no rádio também, que nos inspirou. Eu, por exemplo, no rádio, eu me inspirei muito em Antônio Carlos, grande comunicador aqui da cidade. Muita gente, inclusive, dizia que a minha voz parecia com a dele, quando ele saía, que eu ficava no lugar dele. E muita gente dizia que não dava para diferenciar quem era que estava no ar, se era eu, se era ele. Muita gente boa que a gente pôde trabalhar juntos aqui em Caruaru e por onde a gente passou. Tivemos grandes desafios também de ir para Recife, por exemplo. Eu estava aqui certa vez e o diretor chega para mim e diz, arruma tuas coisas, arruma a roupa, que tu vai passar 3 dias no Recife, 4 dias no Recife. Eu digo, fazendo o quê? No lugar de Cardinô. Eu digo, que conversa é essa? Eu chego até em mim nas bases. De quem? Eu ir para Cardinô? Não, mas Cardinô vai dar uma viajada e precisa de alguém lá. Eu indiquei seu nome e a direção de lá disse que é você que vai mesmo. E fui, dei conta do recado, graças a Deus. A galera lá gostou demais e muito interessante essa experiência que eu tive. Nesse dia, inclusive, que eu fui pro Cardinô, a primeira vez que eu fui teve uma história engraçada. Engraçada, para não dizer o contrário, cômica até, porque eu cheguei no estúdio lá da TV Jornal Recife e tinha sido um fim de semana assim, que tinha sido um fim de semana carregado de muita violência no Recife. Eu me lembro que quando eu estava aqui, sabia que eu ia para lá, já comecei me atualizando o que era que estava acontecendo, o que era que estava rolando por lá, para não ir feito cego em tiroteio, como a gente costuma dizer. E aí eu me lembro que tinha tido um crime de morte lá, tinham matado lá um agente penitenciário. E aí eu digo, eu vou para lá. Chego lá, estou no estúdio, Cardinô só fala gritando, feito eu aqui também, do mesmo jeito. E Cardinô fazendo o programa dele, é bronca, não sei o que, aquela coisa toda. Não sei, essa confusão toda. E daqui a pouco o Cardinô começa a convocar a polícia, porque o cara que tinha matado o agente penitenciário disse que queria se entregar. Agora só se entregava se fosse lá no estúdio. Meu amigo, daqui a pouco apareceu um monte de policial. Gente demais, policial militar, policial civil, invadiram o estúdio, tudo isso. Cadê o cara? O cara tá ali, escondido ali dentro. Ele já estava com o Cardinô lá. Agora o cara com medo de alguma coisa, não, só me entrega que você for na televisão. Aí nessa confusão toda, tá eu lá no canto da parede, quietinho, eu digo, meu Deus do céu, pra onde foi que eu vim? Que é bronca mesmo, viu? E no meio da confusão toda, aí eu tô lá, eu já com o microfone, porque ele iria me chamar no final para me apresentar, né, para passar e dizer que a partir do dia seguinte seria eu que iria ficar lá. Aí então eu lá todo
Rapaz, o negócio aqui é pesado mesmo, viu? Aí daqui a pouco, cadê de novo? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê Dilson? Bora, meu filho, acorde, corre. Vixe, lá vai eu lá pro meio do camarada que tava algemado. Tá vendo aqui como é? Eu digo, tô vendo. Esse não é um negocinho bom. Mas fomos lá, demos conta do recado e depois, nos anos seguintes, a gente voltou ainda uns 3 ou 4 anos. Foi uma experiência boa que a gente teve. Cardinou também um grande nome da TV pernambucana, que serve de inspiração também para qualquer um que tá começando, como eu começava naquela época. Muito bom. No quadro Vem Pra Cá, Dilson, você viveu muito dessa questão mais ainda, né, de estar no lugar do povo, não é? Ou seja, isso você já trazia na sua profissão, no seu jeito de trabalhar, mas eu acho que esse quadro abriu mais ainda essa possibilidade de você estar ali pertinho, sentindo o que o povo sente, viver o que o povo vive. Eu até marquei aqui alguns, como o período que você esteve como feirante, a caravana rural, a experiência que você teve com os bacamarteiros, a oficina de máscara, né, em Bezerros. Então, teve muitas experiências assim. Não, esse quadro era legal, Robert, porque a gente saía do estúdio, a ideia, a proposta era exatamente fazer com que eu pudesse me aproximar mais do telespectador e viver na pele o que o pessoal vivia no dia a dia. E teve realmente muita coisa interessante. Por exemplo, esse do Gari não vem pra cá, Dilson. Era um outro quadro que a gente tinha lá na televisão, onde eu vivia uma vez por semana uma profissão. E aí me botaram exatamente nesse aí. Meu amigo, nesse dia, quando me disseram, sabe, cara, o de hoje já tá marcado, tá agendado. Aí eu digo, o que é? Disse, não, tu vai pra ver um dia de Gari. E como é a história? Nada contra Gari. Eu imaginei, que danada que eu vou fazer como Gari? Disse, não se preocupe não, que já está tudo produzido aqui. Você vem para cá de noite, o carro vai lhe levar lá na garagem da Locar, e de lá você vai sair no caminhão do lixo. Eu digo, sim, você. Vai vestir a roupa lá de Gari e vai dar uma de Gari mesmo, ajudar os caras a limpar a rua. Você está pensando o quê? Que a vida deles é fácil? E lá vai eu, Paulo Nailson e Lucas. Meu amigo, foi uma aventura nesse dia. Pendurado em cima de um caminhão, o cinegrafista correndo atrás para filmar. Mas ficou legal essa matéria, bicho. E logo que eu encontrei 2 garis, 2 figuras, eu não me lembro o nome deles agora. Eu tenho até Mas eles estavam sabendo, né? Eu fico imaginando também quem na rua. Na rua ninguém sabia, né? Na rua ninguém sabia e de vez em quando o pessoal. Via a movimentação. Exato. Eu aqui na Avenida Agamenon Magalhães, pegando lixo e jogando dentro do caminhão, o povo passava assim, endoidou de vez. Aí o cara filmando atrás, que peste é aquilo ali? Era Dilson Oliveira correndo atrás do caminhão do lixo, mas foi legal nesse dia. Igualmente a isso teve outro, teve, por exemplo, um de pedreiro que eu fui fazer também. Esse aqui foi até naquele empresarial ali que tem de frente do EMOP, quando estavam construindo aquele prédio ali. Uhum. Aí me botaram para lá para eu fazer também um dia de pedreiro. Meu amigo, essa galera trabalha duro mesmo. Aí a gente sente na pele o quanto é sofrido a vida deles. E aí a gente teve N situações que a gente vivenciou. E depois veio o Vem Pra Cá, Dilson, que era também bem semelhante a isso. Era para mim ir, aí era uma espécie de um... Viver o dia no... E era uma espécie de um desafio que o pessoal fazia. Não, você tá só que é chamado, que é chamado, exatamente. O camarada diz, vem pra cá que aqui tem uma coisa boa para você. E teve N situações também que a gente foi. A melhor de todas do Vem Pra Cá disso, essa eu tive sorte que caiu a pauta. No dia, não sei o que danado foi que aconteceu, que caiu a pauta. Eu saí de casa no domingo de manhãzinha, bem cedinho da manhã. Disse, não, é de manhã, viu? É 6 horas da manhã que a gente tem que estar na rua. Aí tá bom. Aí eu fui, me encontrei com o pessoal da TV e quando cheguei lá me levaram para uma construção civil. Aí eu disse, rapaz, o que é que vocês vão fazer aqui hoje? Não, você não fala tanto que o pessoal trabalha duro, não sei o que, tal. Isso o que é? Disse, hoje a gente vai encher uma laje. Meu amigo, eu disse, como é? Isso é ajudar o pessoal aqui, poxa. Carregando lata de concreto para subir. Não era na betoneira não, viu? Era na mão. Não sei o que foi que deu no dia que caiu a marcação, não deu para fazer, eu me livrei desse. Mas aí teve muita coisa engraçada, o pessoal me levava para alguns lugares bem interessantes também, para mostrar, por exemplo,
pontos turísticos de algumas cidades aqui da região, mostrar uma festa que tinha na cidade, na zona rural, uma brincadeira que o pessoal fazia, tudo. Foi tudo dentro aí do Vem Pra Cá, Deus, bem interessante, era sucesso. O problema era compactar tudo que a gente fazia, gravava meia hora, 40 minutos, para deixar aquilo de novo, a questão com da edição. 8, 9 minutos, a edição, aí perdia muita coisa, mas a gente tentava mostrar e era bem interessante. E antes desse, teve um outro também muito engraçado que a gente fazia, que era Não sei se é o que eu estou pensando aqui, mas... Era um da lata do lixo, rapaz. Eu não aguento mais. Agora esse deu problema. Que depois começou a aparecer confusão. Que, por exemplo, a gente ia pra rua, aí juntava lá um monte de gente no meio da rua, o camarada pegava uma folha de papel, botava, o que é que você não aguenta mais? O cara botava, eu não aguento mais minha sogra. Aí pegava, dizia o que era que a sogra estava fazendo com ele rasgava o papel e jogava dentro da lata do lixo. Quando era depois, tava confusão na casa dos camaradas. E o cara lá me ligando, não bote não, pelo amor de Deus, meu amigo já está editado, agora não tem mais como tirar não. Agora é confusão. Aí depois terminaram tirando o ar. E o da lotérica? Até eu acreditei, eu fiquei olhando, que será que ele ganhou mesmo? Será que... Não, rapaz, o da lotérica foi Givanildo. Olha, tá vendo? Tá misturando aí. Foi Givanildo. O seu irmão que não é irmão. Não, Até eu confundi. Não é irmão de sangue, mas aquele é um irmão que eu tenho, aquela figura, nosso Givanildo Silveira. Todo mundo confunde a gente, rapaz. É uma problemática danada. Isso é bom com cobrador, né? Quando chega na parada, não sou eu não, é o ainda outro. bem que isso não teve não. Mas teve uma engraçada dele, viu? Ele disse que fui eu que fiz, mas foi ele que fez. Vivia arrumando namorada por aí, dizendo que era eu. Rapaz, tenha vergonha. Aí se passando por mim, quando terminava de namorar, ligava pra mim. Só, amigo, vem cá, porque eu tenho que te contar mais uma história aqui. Eu digo, meu amigo, isso é uma figura. Aquilo é gente boa demais, o nosso Giva. Temos muitas histórias para contar. Eu e ele junto, quando se junta, meu amigo. São quase 5 meses aí, distante lá da TV. O Boquinha, esse pessoal você vê, não vê? Vê, gente, são 5 meses fora, sabe, Paulo Nailson e Lucas. Mas a gente sempre tira um tempinho para se encontrar, um fim de semana, bater um papo, trocar uma ideia. Principalmente agora que passou a eleição, terminou tudo. A gente sempre tem uns lugarzinhos aqui de Caruaru, na zona rural principalmente, que a gente gosta de se reunir. Umas intocas que a gente costuma dizer, uns sítios que a gente descobre. E quando menos espera, chega lá, eu, Givanildo, chega o próprio Boquinha também e reúne os amigos para bater papo, contar a história, dar risada e atualizar os assuntos. Turma, amizade é o que vale a pena, é o que está acima de tudo. Muito bom. Mais alguma coisa aí com toque de lá com o toque de cá? Não, pode continuar. Eu tô aqui prestando atenção. Rádio, TV e política. Como a gente já está, inclusive, se aproximando da reta final do programa, a sua experiência com política, apesar de uma votação para ser a primeira experiência, de fato foi uma votação muito boa, mas me parece que as decepções foram maiores do que a alegria, pode-se dizer assim. Paulo, eu sabia, como eu disse anteriormente, eu sabia que eu iria entrar num mundo que não é o meu. Política não é o meu mundo. Eu cheguei a essa conclusão depois da experiência que eu tive recentemente aí. Eu sabia que ia entrar num mundo totalmente oposto ao que eu vivia. Agora, eu não imaginava que era um mundo tão sujo, um jogo tão sujo, onde as pessoas fazem de tudo, onde as pessoas têm coragem de vender a alma da mãe ao diabo para se manter no poder. E eu vivi isso na pele, diante de coisas que fizeram comigo, de pessoas que eu não esperava que fizessem. Mas foi uma experiência que valeu a pena, como você muito bem colocou. Eu tive 15.187 votos em Caruaru, tive 20.374 votos no contexto geral em todo o estado de Pernambuco. Eu fui votado em 150 municípios aqui do estado, uns com mais, outros com menos. É claro que a base maior foi Caruaru, que me deu essa votação. Depois tivemos Bezerros, com uma votação muito boa, quase 800 votos. São Caetano, também quase 800 votos. Recife, quase 600 votos. Altinho, quase 500 votos.
foram os principais municípios que a gente foi votado, mas tive voto, quase 250 votos em Agrestina, 150 votos aproximadamente em Gravatá, em toda a cidade da região onde a televisão tinha penetração, a gente conseguiu ser votado, ser lembrado pelo eleitorado. Isso é muito gratificante para marinheiro de primeira viagem, como você muito bem lembrou, né? A primeira experiência que a gente teve nisso, e dentro de um contexto que a gente, Paulo, você acompanha a política há muito tempo, como eu, e veja se eu não posso me sentir um vitorioso diante do contexto que eu tive, não somente da votação, mas de tudo que foi de adversidades que a gente enfrentou ao longo do período de campanha. Vê bem, eu não tinha um líder comunitário comigo, dizendo assim, eu estou apoiando Dilson Oliveira. Líder mesmo não tinha. Não tinha um vereador, não tinha um ex-vereador, não tinha um prefeito, não tinha um ex-prefeito que ficou comigo até o final da campanha. Não teve nada disso. Eu apareci no guia eleitoral uma única vez, um único dia. Por quê? Porque alguém no partido tinha interesse em não deixar eu aparecer, com medo exatamente de que eu pudesse pipocar de voto na região, porque meu nome é conhecido na região inteira, tá entendendo? Então a leitura que fizeram foi, deixa ele aparecer só em Caruaru, fazendo a campanha dele em Caruaru, não aparece no guia e, consequentemente, não vai ter uma votação mais expressiva na região toda. Então isso com jogo de interesse, com medo de que eu pudesse ter mais votos do que outros candidatos, eu chegar e talvez eles não, tá entendendo? Então não tive aparição em guia eleitoral, recursos que foram prometidos e que não foram cumpridos. Todas as adversidades a gente enfrentou ao longo dessa campanha. E no final de tudo, amigo, você ser o segundo deputado federal mais votado na cidade, eu perdi apenas para o deputado Vônei Queiroz, que, diga-se de passagem, tem serviços prestados a Caruaru, todo mundo sabe disso, e não sou eu que vou ser imbecil aqui de negar. Todo mundo sabe que Vônei tem serviços prestados a Caruaru, camarada que tem 6 mandatos de deputado federal. Eu, como marinheiro de primeira viagem, fui o segundo colocado. Ele foi o primeiro, eu fui o segundo. Tive muito mais votos do que fazendo um comparativo quase que igual com outras lideranças políticas que a gente tem aqui na cidade. Eu tive a votação quase que igual a eles, sabe? Menor pouca coisa. E mais votos do que outros que já estão na política há muito mais tempo do que eu. Porque aí é onde entra o que se chama expertise, né? Ou Exato, seja, o pessoal que já tem a manha, que já justo. tem... Então tudo isso somou, mas eu me considero, olha, acima de tudo, um vitorioso, mesmo não tendo sido eleito, mesmo tendo ficado na segunda suplência do meu partido, o União Brasil, que deveria se chamar Desunião Brasil e não União Brasil, tá entendendo? Sou o segundo suplente do partido, né? Diante de tudo isso que a gente enfrentou, de todas essas adversidades, a gente tem uma votação dessa aqui na cidade, na região, para mim é motivo de muito orgulho, de muita alegria, me considero um vitorioso, me considero, eu acredito que estou saindo da eleição maior do que entrei com a votação que tive e, acima de tudo, amigo, de cabeça erguida, que não puxei tapete de ninguém, não sacaneei com ninguém, não fiz fake news para ninguém, fizeram comigo e espalharam por aí e fizeram jogo sujo e tudo mais, tá entendendo? Então saio de cabeça erguida, de consciência tranquila que dei o meu melhor, não foi dessa vez, quem sabe na próxima, se tiver uma próxima, e se não a gente vai aí seguir a vida adiante, de coração aberto, de mente tranquila e limpa, de que sonhei em fazer muito mais. Muita gente me pergunta, mas por que deixou a televisão, deixou o rádio para enveredar pela política, se você sabia que não era tão fácil? Porque eu sonhei em fazer muito mais do que eu já fiz, por muita gente, tá entendendo? Eu chegava, Paulo Nailson e Lucas, em lugares aqui, não só em Caruaru, mas também na região, de que pessoas chegavam para mim e diziam assim, batiam nas minhas costas, me abraçavam e diziam, eu vou votar em você. Eu digo, amigo, muito obrigado. Mas você sabe por que eu vou votar em você? Não, você deve me conhecer da televisão. Não, porque você já me ajudou. Eu ajudei em quê? E o camarada vinha lá de 1900 não sei quanto, me dava os exemplos de que eu consegui uma cadeira de roda para a mãe dele quando estava doente, eu consegui cesta básica quando
tinha necessidade e tudo mais. E isso é de muito tempo atrás, que eu sempre fiz isso, quando estava no rádio, quando estava na TV. Sempre tive esse dom de ajudar as pessoas. Quem me conhece, quem está mais próximo de mim, sabe que o que eu estou falando é verdadeiro, não é de agora de política, simplesmente porque em política você não pode estar dando nada a ninguém. Né? Não pode, senão você está cometendo crime eleitoral. Mas eu sempre fiz isso na minha vida e nunca, quando eu cheguei ali em determinado lugar, em Encruzilhada de São João, ou lá em Brejo da Mata de Deus, eu levei uma cadeira de roda lá, que era um programa que a gente tinha da própria rádio. Eu lá nunca anotei o nome de quem foi, o endereço, nem o telefone, para depois ir lá cobrar. Prova que eu nem me lembrava desse povo que vinha falar comigo no meio das feiras e tudo mais. Então, estou consciente, tranquilo, de cabeça erguida, que fiz o meu melhor e queria fazer muito mais pelo povo. Se não foi dessa vez, quem sabe na próxima, se tiver a próxima, como eu digo, e bola para frente, vida que segue, e vamos que vamos, porque a vida continua. Ok. Ano novo, né? A gente tá no mês de dezembro, tá encerrando o ano, e eu acho que quando a gente encerra uma etapa da vida, é momento para isso, para fazer reflexão, análise, o que deu certo, o que não deu. Como eu coloquei, né? Houve decepção, mas também houve alegrias. Claro. E eu acho que é um momento, assim, interessante para se planejar também o futuro. Né? Como você bem disse, dependendo de como as coisas acontecerem aí nesse novo ano que se inicia, se vai conseguir permanecer equilibrando agora não só a vocação do comunicador, né, e que de alguma forma atende, né, às demandas do povo, não só com cobranças, mas com aquilo que está ao seu alcance, com também esse viés político, né? Porque política é isso. Eu sei que mesmo não tendo essas manhas, digamos, da política, ou tanta experiência na política, você também não tem a inocência de achar que, estando no cargo, vai conseguir fazer tudo pelo povo. Não é bem assim. Exato. Até porque, se você for como executivo, tem o legislativo para fazer o procedimento dele. Se for como legislativo, não é quem executa, né? Você vai elaborar leis, tudo bem, mas quem vai executar é o outro. Eu creio que você tem essa preparação para saber que mesmo quando chegar lá, caso chegue, também vai ter suas limitações, suas dificuldades, mas é claro, isso aí não envolve a questão de ética, não envolve a questão de fake news, como você colocou, que é procedimento já do que a gente chama de mal político, né? É verdade, é por aí. Quando você coloca, sabe, Nailson, de decepções, eu vou revelar para você o seguinte. A única decepção que eu tive nessa caminhada que a gente enfrentou recentemente, eu vou ser bem sincero com você, fui eu acreditar, por exemplo, eu encontrei muitos amigos, eu digo amigo de coração mesmo, pessoas que eu tenho como amigo e sei que a pessoa me considera também como amigo dele. E eu imaginava que aquela determinada pessoa iria estar comigo nessa caminhada. E aí muitas e muitas vezes o que eu senti era que esse estou com você era só da boca para fora. Tá entendendo? Era só a tapinha nas costas. Só a tapinha nas costas. Não sei nem se no voto propriamente dito teve lá digitado meu nome. Então essa foi uma decepção que eu tive. Eu encontrei inúmeras pessoas que eu sempre ajudei a vida inteira, desde o meu tempo lá de trás até hoje. E quando cheguei, amigo, tô nessa luta agora, queria que você estivesse comigo. Rapaz, infelizmente não dá. Pelo menos foram sinceros. Infelizmente não dá, porque os eu tenho que foram sinceros. Os que foram sinceros, porque teve outros também que ficaram naquela velha maciota, na enrolação. Mas teve muito isso, tá entendendo? E sei que em tudo que você faz na vida, você vai encontrar, vai ter limitações, com certeza vai, né? Eu sonhei fazer muito mais. Se não conseguir, se não alcancei meu objetivo, paciência, não guardo rancor de absolutamente ninguém. Esses, inclusive, que eu citei, de amigos meus, que eu pensava que estariam comigo, vão continuar sendo meus amigos, vão continuar tendo minha admiração, porque eu não sou de guardar rancor de ninguém. E vida que segue, bola para frente, e que a gente possa construir aí uma sociedade mais justa, né, com as pessoas tendo seus direitos respeitados, o povo tendo seu direito respeitado, que é uma coisa que eu vi com meus próprios olhos, que o povo é esquecido, Nailson e Lucas. O povo se contenta com pouca coisa. E, infelizmente, nem essa pouca coisa, muitas vezes, quem está no poder consegue chegar ali para atender exatamente essas pessoas. Então, que
2023 seja um ano aí bem diferente, que essa pandemia vá embora de vez tudo, né? E que a gente possa voltar à nossa normalidade com muita alegria, com muita festa para todo mundo, com saúde acima de tudo e com saúde de qualidade também para o nosso povo, que a gente vê aí as dificuldades que é, né? Com emprego, geração de emprego acima de tudo para todos. Quantos e quantos pais de famílias estão aí desempregados ainda no dia a dia? A gente espera que 2023 seja bem melhor do que 2022 e que as pessoas consigam realizar seus sonhos, consigam alcançar seus objetivos, e no que eu puder fazer para ajudar, eu estarei sempre aqui de braços abertos para todos eles. Eu vou passar para o Patrick já para ele fazer a última pergunta, os agradecimentos, mas também eu já quero deixar a minha parte, né, a gratidão pela sua participação aqui conosco. Lembrar você que não deixe de curtir, de deixar o seu comentário, né, de deixar aí uma mensagem, de compartilhar, né, de incentivar outras pessoas para também estar acompanhando esse programa. E do mesmo jeito que você abordou aí a questão de decepção e deixou essa mensagem de incentivo, eu também queria que você trouxesse à sua memória, nesse finalzinho, nesse encerramento, a palavra gratidão, né? Talvez se você tivesse que trazer à sua memória 1, 2 ou 3 pessoas que você não deixasse passar em branco essa palavra de gratidão na sua vida, quem seriam essas pessoas? Olha, pelo momento que eu vivi recentemente, uma gratidão imensa que eu tenho aos meus filhos, que estiveram comigo nessa caminhada o tempo todo, a minha esposa também, que esteve acompanhando com a gente, aos verdadeiros amigos que se predisporam também de estar juntos em tudo isso que a gente viveu. Mas a gratidão que eu gostaria de ter aqui, Paulo e Lucas, é exatamente com o povo. Amigo, você não sabe o quanto é gratificante você chegar nos mais diversos lugares, nos rincões que a gente conseguiu chegar durante esses últimos dias e ser recebido como eu fui recebido. Eu não cheguei, Paulo, em um lugar sequer onde eu fosse hostilizado. Existia, sim, hostilidade com a classe política. Mas quando o camarada ou a dona de casa via que era eu, Dilson Oliveira, que estava ali, sempre vinha junto um abraço, um aperto de mão, um voto de sincero boa sorte. Os olhos brilhando, né? Os olhos brilhando. Muita gente até duvidando que era eu que estava ali. Né? A força que a televisão tem, que o rádio tem, de entrar na casa das pessoas, é uma coisa fantástica, é impressionante. E eu pude perceber isso andei muito, visitei muitas localidades. Não deu tempo de visitar todas, é claro, ir a todos os lugares que eu queria ir, mas essa é a gratidão que eu carrego no meu peito. É o sentimento de meu muito obrigado mesmo para todas essas pessoas, dos mais humildes aos empresários aqui de Caruaru, que nos receberam ao longo dessa caminhada aí que a gente vivenciou recentemente, com o meu muito obrigado a todos pelo carinho, pela atenção e por permitir que a gente estivesse ali dando o nosso recado, passando o nosso número, pedindo uma oportunidade para que pudesse fazer muito mais pelo povo. E minha gratidão maior é para todo mundo que me acompanha no rádio, na TV, ao longo desses anos, são quase 35 anos já nessa luta, e com certeza isso é possível porque a gente tem um foco de fazer com que a gente pudesse colocar o direito do cidadão em primeiro lugar. Foi isso que eu sempre defendi e vou continuar defendendo o tempo todo. Ok. Quais são os seus projetos para o futuro? Futuro, eu costumo dizer, e é o que eu tenho mais dito recentemente, o futuro a Deus pertence. Estou aí recomeçando, espero voltar para o rádio o quanto antes, espero voltar também, já tem até propostas também, espero, quem sabe, daqui a uns dias tá de volta na telinha, seja da TV, seja nas redes sociais, né, seja num podcast como esse aqui, e o meu próprio mesmo, sempre debatendo os assuntos que são de interesse da coletividade. É isso que eu acho que a gente vai fazer. Quem fez isso a vida inteira não pode se afastar, que era uma coisa que eu dizia que não iria me afastar, mesmo que tivesse sido eleito. Iria continuar querendo fazer, e quero continuar a fazer
tanto o rádio, televisão, rede social, que é uma ferramenta que tem tem aberto espaço para dar vez e voz também aos menos favorecidos. Então, é isso que a gente vai fazer e logo, logo a gente tem novidade por aí, com fé em Deus. Muito bom. Eu tô ansioso para rever você. Eu gosto muito, sempre acompanhei. Eu e minha família, a gente sempre acompanhou bastante você. A gente tá na torcida para ver você o quanto antes nas telinhas, tanto no celular, tanto na TV, ou onde for. A gente vai lá estar acompanhando. Agradecer a entrevista. Se for na Casa Cast, melhor ainda. Na Casa Cast. Na Casa Cast, melhor ainda. Agradecer a entrevista. Já é mais uma opção. Já é mais uma opção. Aqui a Casa Cast é muito boa, a estrutura é muito boa. Muito boa, muito boa. Primeiro mundo mesmo. E agradecer a você pela pessoa, por tudo. Valeu, Lucas. Meu muito obrigado também a você. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. Quantas vezes for preciso, estarei aqui à disposição de vocês para a gente debater, discutir sempre o que for de interesse da nossa coletividade. A gente está aqui às ordens. E um cheiro no coração de todo mundo que está acompanhando, quem nos acompanha sempre na TV, no rádio. Meu muito obrigado pelo carinho, pela atenção. E estamos juntos, independentemente de político ou não. A gente está sempre à disposição para servir o próximo, para ajudar, para lutar e defender o povo, que foi o que eu sempre fiz e vou continuar sempre fazendo. Minha gratidão a vocês também. Muito bom. Uma lembrancinha para você. Ô, rapaz. É um brinde da Ana Balula, mas aqui do na hora. Vou levar com muito carinho. OpinaCast está aqui e vou levar com muito carinho para mim. Muito obrigado. Deus abençoe aí, né, nessa sua nova jornada, a graça dele derramada não só sobre sua vida, mas sobre a vida de sua família. A de todos nós. Até o próximo.